Entrevista para cargo de gestão, 6 erros que tem reprovado muita gente e que você vai ter que tomar muito cuidado. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Emprego Novo, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos. E você que vai fazer uma entrevista para um cargo de liderança ou gestão, assista esse vídeo até o final. Eu vou te falar os 6 motivos que mais geram reprovação na entrevista quando você vai performar aí para um cargo de liderança. Então fique muito atento, porque eu fiz uma pesquisa ampla com recrutadores e gestores de área perguntando: quando o cargo é para cargo de liderança e gestão, o que reprova o pessoal? Eles me contaram esses 6 itens. Vamos lá? Primeiro deles qual que é? Você não ter cases, não mostrar que você é capaz de desenvolver pessoas. Ou seja, normalmente, quem vai performar ou buscar uma vaga, uma entrevista para cargo de gestão, o recrutador ou o gestor que está te entrevistando, ele quer saber o quanto você é capaz de desenvolver pessoas, ensinar pessoas, né? Dar técnicas, ferramentas, subsídios. Quantas pessoas você já trabalhou com elas enquanto líder e você conseguiu desenvolvê-las para cargos acima? Exemplo, vamos supor que eu seja um líder de vigilância patrimonial. Durante a minha entrevista é muito importante que eu mostre que eu já desenvolvi, treinei pessoas, capacitei pessoas, que tem pessoas que já foram subordinados meu durante o dia a dia e hoje foram alçados ao cargo de gestor. Ou seja, a capacidade de desenvolver pessoal é uma das mais importantes que pode aprovar um candidato numa entrevista no cargo de liderança ou gestão, tá bom? Então, de repente, se você não tem esses cases ou não conta esses cases, aí você fica distante da oportunidade de ser aprovado. E aí, por que, Rômulo? Por que num vago, num cargo de liderança ou gestão, eles querem saber se eu treino, desenvolvo e capacito o pessoal? Por uma questão óbvia. Qualquer segmento, falei vigilância patrimonial, podia falar medicina, podia falar enfermagem, qualquer segmento, as equipes são cada vez mais enxutas e pequenas, entendeu? Então, se eu não desenvolvo pessoas, dificilmente eu consigo dar conta daquilo que é para ser feito. Então, fique com essa primeira dica, e aí eu digo, muita gente reprova por não mostrar essa habilidade. Você vai mostrar lá? Eu tenho certeza que sim. Segundo motivo de grande reprovação nas entrevistas para cargo de liderança é esperar que as perguntas sejam muito direcionadas para você. Como assim, Rômulo? Normalmente quem bate o martelo para contratar um novo líder, um novo coordenador, um novo supervisor, que é um cargo de confiança, o RH ajuda, mas quem bate o martelo mesmo é o gestor de área, ou seja, o teu futuro gestor. E esse tipo de profissional, normalmente, não é um perito em entrevista, não é uma pessoa habilidosa para entrevistar, não é uma pessoa que faz as perguntas, me fale dos seus desafios, como é que você conseguiu superar tal desafio. Não, são pessoas que fazem perguntas muito genéricos. Fala um pouquinho do seu estilo de liderança, fala um pouquinho do seu estilo de gestão, fala um pouquinho como é que você produz resultados. E nessas perguntas genéricas, muitas vezes, a gente se foca apenas na resposta sem criar alguns baits. Quando eu falo baits, o que é? Para você falar, né, o quanto você entregou números, o quanto você entregou dados, o quanto você melhorou processos, o quanto você trouxe de lucro. Porque dificilmente ele pergunta, fala em números para mim, qual foi a tua lucratividade gerenciando a equipe de vendas lá das Casas Bahia? Vamos supor que é para ser líder de varejo nas Casas Bahia. A pergunta não vem tão direcionada. A pergunta vem, fale do seu estilo de trabalho. Aí sabe o que ele te reprova depois? Fala, eu não ouvi nenhum número, ele não trouxe dado, não trouxe número. E aí eu acabei, né, reprovando o candidato. E aí eu muitas vezes já entrevistei, né, entrevisto com gestores de área e pergunto, ué, por que você não perguntou diferente? Por que você não perguntou, fale dos seus resultados em números, lá onde você trabalhou como líder de vendas? Ah, não, ele tem que entender, se eu perguntei qual é o estilo de trabalho dele, qual é a diferença? O RH é um entrevistador profissional, te dá as perguntas assim mais amanteigadas, mais fáceis, tá? Já a gestão joga a pergunta no genérico e quer uma resposta específica. Então a segunda dica para você não reprovar é: traga números, dados e fatos que comprovam a sua competência para esse cargo de liderança e gestão. Dados numéricos, dados de evitar desperdício, dados de criar lucro, dados de desenvolver pessoas.
mesmo quando não perguntado para isso, criando bons baits. Eu só trouxe 2 dicas, só 2 dicas aqui no Emprego Novo, as melhores vêm agora. Antes de seguir com o vídeo, se de repente você quer treinar uma entrevista comigo, vamos treinar uma entrevista para esse cargo de liderança, quer que eu melhore o teu currículo, quer que eu melhore o teu LinkedIn, você pode me chamar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Meu WhatsApp direto, preços bem pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo. Aqui tem vídeo de segunda a sexta às 19h, nunca falta. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é, quer dar uma força para o canal Emprego Novo aqui do Rômulo, clica aqui no inscrever-se, você vai me ajudar bastante, bastante, tá? Terceiro motivo de grande reprova, né? Quando o candidato, quando ele vai para uma entrevista para um cargo de gestão, mas ele se mostra muito chefe e pouco líder. Ele é muito chefe e pouco líder. Como assim, Rômulo? Chefe determina, chefe manda, chefe define, líder ouve, líder consensua, líder aponta caminho, tá? Fala, você pode pensar assim, Rômulo, mas você não sabe como é liderar uma equipe de enfermagem, já que você é enfermeiro, por exemplo. Né? Eu sei da dificuldade, não da enfermagem porque eu não sou, mas eu sei da dificuldade de liderar times, eu sei o quanto é difícil. Mas na entrevista, a minha dica, procure se mostrar mais como um líder capaz de ouvir, de organizar, de estruturar do que de mandar e determinar. Fique com essa dica. Vou dar um exemplo. A pergunta vem, como é o seu estilo para conseguir resultados? Olha, geralmente eu gosto muito de liderar pessoas. E para liderar, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender as opiniões, eu gosto de somar os esforços em equipe. Eu acho que quando as pessoas estão trabalhando num time, elas têm que ver sentido nas coisas. E normalmente é assim que fazemos. Inclusive, da última vez que eu fui gerente de vendas nas Casas Bahia, tinha um desafio onde aí eu conto esse desafio. Eu falei 2 palavras que são importantíssimas para você aprovar para essa entrevista, né? Essa entrevista para um cargo de gestão ou coordenação, que é a palavra sentido. A principal palavra para um cargo de liderança é a palavra sentido. Fazer sentido para os outros. Tudo que faz sentido para os outros, as pessoas acreditam e as pessoas conseguem melhorar a performance, tá? E outra palavra que eu disse fundamental, o que é? Por exemplo, tente, na sua entrevista para cargo de liderança ou gestão, trabalhar essa expressão, por exemplo. Quanto mais você dá exemplo, quanto mais você mostra, maiores são as possibilidades de você ser aprovado, tudo bem? Vamos lá, tenho mais 3 dicas, tá? Uma dica super importante que eu tenho para te dar agora, né? Antes dessa próxima dica, deixei 2 bons cursos aqui, um de Power BI e um de Excel. De repente você não tem essas formações ou tá meio enferrujado, 2 cursos top para você, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Clica no título, abre a descrição. Muita gente reprova seguindo para esse vídeo de entrevista para cargo de liderança por não mostrar ou não definir a palavra lealdade, tá? O que se espera de um líder de uma área médica? O que se espera de um líder de motorista? O que se espera de um coordenador da área de back-office? O que se espera desse pessoal? Lealdade. Lealdade à empresa, lealdade aos princípios da empresa, lealdade à profissão. Por quê? Porque é um cargo de decisão. Então, durante a entrevista, eu estou te dando essa dica aos 8 minutos e 45, mostre ser um candidato ou um profissional leal. Né? Como é que eu mostro lealdade? Dando exemplo. Lembra que eu falei, por exemplo? Dá um exemplo. Me fale um ponto forte seu para ser líder desse time de engenheiros numa construção civil. Por que você quer ser líder? Olha, eu gostaria de ser líder porque uma das coisas que eu aprendi na engenharia é a lealdade. Na última empresa que eu trabalhei, nós já estávamos com um cronograma definido apenas até dezembro, mas eu consegui motivar a equipe, me mantive leal à empresa, mesmo sabendo que depois de dezembro, né, os projetos terminariam, talvez eu não ficasse na empresa, mas eu entreguei tudo no prazo, com um cronograma muito definido, porque eu acho que o profissionalismo, essa questão de ser leal, de ser parceiro da empresa, é fundamental, tá? Eu não estou dizendo que para outros cargos operacionais e tal, os profissionais não precisam ser leais. Eles precisam ser leais. Mas, para um cargo de liderança, o adjetivo lealdade é determinante. Ter uma história, um case na entrevista, onde você mostre ser leal para você ser aprovado. Aí, de repente, você pode falar, mas Rômulo,
Será que vão perguntar para mim se eu sou leal? Não. Você vai encontrar um gancho, né? Esse, por exemplo, na pergunta que vem muito genérica, e aí você consegue performar assim, tá? Aí as coisas funcionam. Mais uma dica, eu tenho mais duas aí para você não reprovar na entrevista para cargo de liderança. Aqui no Emprego Novo, melhor fica para o final. Outra dica importante é procure sempre estar muito atento a esse momento da entrevista, tá? Eu sei que o nervosismo acaba batendo, eu sei que às vezes a gente é a oportunidade da nossa vida, né? Eu costumo dizer, mas procura dominar esse nervosismo. Como é que você vai dominar? Ouvindo bem as perguntas, tá? Tentando entender bem o contexto que está sendo perguntado. E uma dica super importante para você não reprovar, muita gente reprova, é assim, vamos supor, enquanto líder, engenheiro, eu sempre fui habilidoso com organização de cronograma, o software lá, acho que é Revit, tá? E contratação de fornecedores. Eu sempre fiz muito isso. Na descrição da vaga que eles estão contratando esse líder, eles estão falando de um líder negociador, eles estão falando de um líder capaz de dominar aplicativos na área de compras, tá? E eles estão falando de um líder capaz de fazer viagens para conseguir novos parceiros de negócio, vamos supor. Não adianta, durante a minha entrevista para o cargo de liderança, ficar focando muito nas habilidades que eu já fiz. Não estou falando que elas não são importantes. Tenta dizer o que eles estão esperando também. Olha, inclusive na última empresa eu fazia muitas viagens buscando parceiros, era uma coisa que eu fazia e tal. Dê ênfase, e a tua experiência é grande, mais ao que a vaga está pedindo do que realmente o que você acha importante. Porque o que você acha importante era muito importante na empresa anterior. E aqui eles estão pedindo coisas para você que você sabe fazer, que você já fez, mas que de repente você não enfatiza. Por quê? Porque você não prestou atenção no que eles estão pedindo na vaga. Resultado, você sai da entrevista para o cargo de liderança ou gestão e acha que fez uma entrevista muito boa, uma entrevista excelente e será aprovado. E no final, a coisa não acontece. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Observe a vaga, estude a vaga, se antene a vaga para conseguir aprovação. E a última dica aqui no Emprego Novo, para esse vídeo, para você ser aprovado numa entrevista para cargo de liderança, é a questão da hierarquia. Tá? Quando eu falo hierarquia, eu vou falar dos dois lados. Quando você vai ser líder de um time, você tem que respeitar a hierarquia superior, mostre isso na entrevista. Tá? Como é que eu mostro? Um exemplo claro, olha, uma coisa interessante que aconteceu na minha carreira como engenheiro, eu peguei esse exemplo agora, o meu último coordenador me ajudou muito, me desenvolveu, inclusive esta ferramenta eu aprendi com ele, isso deu uma ênfase enorme pro meu trabalho, só o fato de você respeitar o teu líder anterior para aprender, o pessoal fala, poxa, é um cara que sabe ouvir, é uma mulher que sabe ouvir, então vai ser legal trabalhar com ela. Agora, você precisa tomar cuidado, que reprova muito nessa questão da hierarquia, é se mostrar um dependente do teu chefe, tudo bem? Exemplo. Teve uma vez que a obra estava sendo embargada e eu automaticamente já liguei para minha chefia, avisei que a obra estava sendo embargada, que a gente não tinha muito o que fazer. Quando você vai contar esse tipo de caso, você tem que falar, olha, a obra estava sendo embargada, estava com um problema, mas eu tive autonomia. Primeiro conversei, primeiro fiz isso, primeiro fiz aquilo, adotei os procedimentos comuns, aí eu informei a minha gerência daquilo que eu tinha feito e de quais as orientações que eu precisava. Se você mostra-se muito que você vai ser um líder muito dependente do teu superior, você não passa. Se você se mostra um líder que é muito autônomo, que faz tudo sozinho, você também não passa. Então você tem que gerar o equilíbrio de alguém que pede orientação, mas também sabe ser articulista e desenvolver as coisas do teu trabalho sozinho. Isso tem reprovado muito. Eu vou torcer para você nessa próxima entrevista para cargo de liderança. Se você quer simular uma entrevista, tá bom? Com o time do Emprego Novo, uma entrevista comigo, tudo bem? Refazer o teu currículo, o teu LinkedIn. Primeiro contato na descrição do vídeo, nos comentários, é meu WhatsApp direto. Preços bem pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo. Torcendo por você, excelente entrevista para cargo de liderança. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.